Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um Alaska Podcast Orlando e hoje temos o prazer e o orgulho e a honra de ter aqui o nosso amigo João Roversi. Ô, Edu. Uma pessoa, um pai de família, um homem de Deus, um morador de Orlando, um conterrâneo de São Paulo, pai de 3 filhos, casado, um homem exemplar aqui na nossa região. E eu gostaria que você se apresentasse, João. Fala um pouquinho de você, conta um pouquinho aí da introdução sua, de quem é você. E aqui, ó, prazer em ter você aqui, irmão. Prazer em ter você aqui, por favor. Bom, primeiramente, Edu, agradecer. A gente estava conversando aqui nos bastidores. Acho que o motivo de eu ter vindo até aqui não é negócio. A gente não falou de grana, né? A gente estava falando isso. Não nada. E eu acredito que eu precisava ler isso aqui, cara. Eu preciso ler, né? E você me fez uma dedicatória aqui. Cara, tem algum tempo, quase um ano, assim, que eu não tenho lido nada. É mesmo? E eu tenho pedido para Deus. Deus traz para mim o desejo de novo da leitura. Toda a mudança de vida que eu tive, ela passa pela leitura. E aí eu falei assim, pô, acho que eu preciso ler. Você me presenteou, então agradecer, cara. Eu não sei qual é o conteúdo ainda, mas se fala de recomeço, já fala comigo, porque eu tive uma virada de chave, né? Uhum. Obrigado pelo presente que você me deu. Você sabe de uma coisa, João? Cortando um pouquinho a sua introdução, tem um mestre Rufino, o senhor Rufino, ele fala que quando a missão sua de cada pessoa é você atingir uma vida. E a missão de cada pessoa. E quando você atinge 2, você dobrou sua meta. Dobrou a meta. Então, assim, eu acho assim, independente do propósito que você veio aqui, da ideia que você veio, as coisas acontecem no caminho de Deus. Amém. Mas conta aí, desculpa, eu cortei você, mas Imagina. isso aí não podia perder isso. esse contexto, porque nosso aqui é um bate-papo, a gente quer aqui que você se sinta à vontade, eu quero me sentir à vontade, como eu estou sempre à vontade, de perguntar, de contar, de falar, de tudo que vier na cabeça. Manda ver. Porque isso aqui não é nada profissional, é mais para que a gente se conheça e passe adiante algo para que as pessoas melhorem, que as pessoas caminhem melhor, que as pessoas tenham uma vida melhor aqui na América, ou mesmo imigrantes como somos, né? É isso aí, é isso aí. Sou casado com a Daniela desde os meus 23 anos, mas conheci ela ali com uns 18, então a gente já está há 22 anos juntos. Uau. Tenho 3 crianças, a Rafaela, já vai para 16 aí, já está dirigindo, já está uma mocinha, né? Já é uma mulher. Uhum. Tem o Henrico, que já está mais intermediário ali nos 12, vai fazer 13 agora. E o Nicolas, que nasceu aqui, é o meu americaninho, mas ele é o que tem o maior espírito de brasileiro, né? É mesmo? O cara respira futebol, gosta de barulho, música alta. E ele nasceu na América, mas o espírito dele é brazuca, Brazuca. E eu levo aqui já há 9 anos e meio, vamos completar 10 anos agora. Uhum. E eu costumo dizer que a América é uma novidade a cada dia, né? Não é? Imagina, a gente se conheceu, acho que tem uns 6 meses, e a 6 gente está meses. conseguindo sentar para ter um tempo de qualidade hoje, né? Então, E estamos quase alinhando algumas coisas aí para montar uma parceria juntos aí, né? É isso aí. Isso foi. Vai dar bom. Essa coisa que, como eu falo sempre, o caminho às mãos de Deus, né? É isso, cara. E eu tenho te acompanhado o seu trabalho. Eu sou alguém que assina embaixo quando você fala de sentar nas mesas certas, as pessoas que a gente tem ao nosso redor. E eu sou alguém que apesar da gente não estar fisicamente junto, eu tenho te acompanhado no digital, você tem feito um trabalho sensacional. A gente também trabalha na área de logística, a gente tá nos bastidores por aqui, né? Não é? E essa parceria vai fluir, cara. Falando um pouco do que você falou, de conquistar as outras pessoas, de chegar até as outras pessoas, a minha virada de chave, ela vem justamente nesse quesito, irmão. Porque eu olhei para mim ali em 2023, quando eu tava com 156, 157 quilos. Problemas na empresa, problemas no casamento, problemas na vida pessoal. Todas as áreas afetadas, cara. E eu olhei para mim e falei, qual é o cheiro que eu deixo na vida das pessoas?
O que o João exala na vida das pessoas? Rapaz, é profundo isso, hein? Eu saí do médico, Edu, ele me disse que eu tinha, com sorte, 3 anos de vida, mas ele achava 2. E Uau. que a medicina, de uma forma boa, ela me dava 5, porque a medicina tinha dó das pessoas. E eu me enchei de remédio, ele falou, mas pra mim você tem 2 anos, cara. Se você não quiser mudar, nem volta aqui. Se você não chegar aqui 10 quilos mais magro, a gente nem conversa. Ele me deu 28 dias. Desculpa, só acordar. Isso foi no Brasil. Foi aqui. Aqui? Foi aqui agora em 2024. Uau. 2023 para 2024. Eu vou chegar nessa história aí. Eu acho que é uma história que é muito interessante, mas o que eu gostaria de saber um pouquinho antes, aí vamos puxar um pouquinho antes essa história aí, de você é um cara da logística, Sim. especialista em logística, logística de qualquer parte do mundo. E você começou como, da onde você vem, como que você vem de que parte do Brasil, você começou como te beliscou, te mordeu, como que mordeu o mosquitinho dessa história aí de logística? Pois, você foi profundo, brother. Eu queria ser piloto de avião. Sempre tem uma história, né? E... Muito bom, muito bom. Eu não desisti, tá? Não, lógico, nunca. Você sabe que eu conheci uma pessoa que ele foi dirigir o avião com 61, 62. Então a gente... conhecer 2. Vai embora. E aí eu gostaria muito de ter sido um piloto de avião. Minha mãe queria que eu estudasse computação na época. Uhum. E eu saí do colégio técnico, fiz processamento de dados. Eu estudei na mesma escola a vida inteira. Eu entrei no Jardim da Infância, saí no 3º colegial. Minha mãe é professora, assim, em São Paulo. E o que acontece, cara? Eu ia para a área da tecnologia, do desenvolvimento de software e tal. Minha irmã já estava nessa área. Disso, né? Eu gosto disso. Paixão. Eu respiro isso hoje, na verdade, porque tudo que é logística depende de integração de sistemas, de software, tudo, cara. Até o meio de pagamento. Tudo. Hoje a gente é escravo, eu diria, da tecnologia. Exatamente. Né? Se a internet para, nosso negócio para. Exatamente. Mas naquela época eu não queria, porque o desenvolvimento, os softwares, essa coisa toda tinha muita matemática, eu não suportava aquela coisa de matemática. Então eu entrei na faculdade, fui cursar Ciências da Computação, porque na aviação eu passei em 6º lugar na MB Morumbi, na época que tinha o Aviação Civil, mas eu não tinha condições financeiras de fazer. Então ali naquela época minha mãe falou, não, vai pro caminho que dá, para onde dá. E eu costumo dizer que foi a melhor escolha da minha vida, porque eu fiz 6 meses de ciência da computação, abandonei a faculdade, eu não gostava, não queria, então para mim faculdade era só assistir jogo do Palmeiras. Mas foi ali que eu conheci a minha esposa. E no último dia de aula, já nem tinha mais a aula, foi o dia onde a gente deu o primeiro beijo, e a gente tá casado até hoje. Pô, que legal. Então eu costumo dizer que através da faculdade que eu não queria, Deus me deu a família que eu merecia. Muito bom. Então... O maior ganho que eu tive daquela faculdade foi construir a minha família que eu tenho hoje. Amém. E partindo daí, eu vou pro universo da logística, porque eu não quis fazer faculdade de ciência da computação e eu precisava trabalhar. Então, meu pai sempre foi um cara envolvido com loja de carro tal, e área de transportes, então ele ficava entre um e outro, né? E ele tinha uma perua Kombi, cara. Eu comecei a trabalhar com a perua Kombi. Eu tinha acabado de tirar a minha habilitação, né? Uhum. E ele falou assim... Toma cuidado que Kombi o para-choque dela é as suas pernas. É a única coisa que eu tenho pra te dizer. Bateu aqui, você perde a perna. E aí eu andava com a Kombi com aquele pensamento e eu falei, pô, não quero ficar na Kombi pro resto da vida fazendo entrega e tal. E eu fui tentar trabalhar num banco, cara. Fui trabalhar com empréstimo para aposentados, que na época tava o auge daquela coisa dos empréstimos consignados para os aposentados. Isso era 2002, 2003, sei lá. E aí não deu certo, ali fiquei um tempo e voltei para a logística e não saí nunca mais, cara. Fui trabalhar com distribuição doméstica, trabalhei numa empresa chamada Exata Logística, que era um monstro da logística em São Paulo, foi comprada pela AGV, um monstro naquela época. Eu entrei ali descarregando caminhão, saí de lá em cargo de supervisão. Fui trabalhar depois com logística promocional, então aí depois na logística promocional eu tive contato com montagem de kit, Mastercard, Redcar,
Bradesco, Toque Marinho Seguradora, tudo que você imaginar de montagem de kit que você envia para os lugares para eles colarem nos estabelecimentos, né? Aqui aceita o seu cartão e tal. Sim. A gente fazia aqueles kits, 200, 300 mil kits por mês. E aí fiquei ali mais um tempo e o cliente da primeira empresa que eu trabalhei, que tinha um pouquinho de internacional lá, ele buscou para uma oportunidade onde eu me juntei com uma outra pessoa numa sociedade. E aí a gente foi com uma trajetória de quase 7 anos juntos, representando empresas americanas, internacionais, que não tinham empresas no Brasil para fazer a importação no nome delas. Aí eu comecei, a coisa foi aprofundando, a logística que era só um armazém geral, virou promocional, depois já virou um negócio de emergencial e coisas críticas, e aí vim para os Estados Unidos. Aí montou uma importadora. Aí a gente fazia importação lá, representando empresas que não existiam no Brasil. Viajamos para os Estados Unidos para montar uma empresa de redirecionamento. A nossa sociedade acabou ali de uma forma inesperada. E eu continuei na logística, só que aí eu fui para a área de venda de frete. Deixei de ser comprador de frete para ser vendedor de frete em Miami. Uau, né? que interessante. E É porque aqui as pessoas, elas olham os Estados Unidos, tudo que ela olha, isso é um costume nosso brasileiro, acho que de toda parte do mundo, tudo aqui é mais bonito, ele queria ter lá. Parece que assim, tudo que tem nos Estados Unidos é mais barato e poderia fazer algum tipo de negócio, mesmo porque queria ter aquele produto com aquela qualidade. E aí você foi o facilitador desse caminho, desse sonho das pessoas, verdade? exatamente, cara. Na verdade, na minha passagem pela Place, que foi essa empresa que a gente teve uma sociedade ali e fez esse trabalho, a gente representava a indústria internacional que queria estar no Brasil, mas não estava. Uhum. E através disso a gente visualizou que existiam cidadãos brasileiros que queriam consumir a indústria e não conseguiam. Então a gente meio que inverteu o papel. Vamos fazer a representação. Hoje, como empresa, a gente faz a representação da indústria que não está no Brasil. Vamos fazer a representação do cidadão que gostaria de consumir a América e não está lá. Então a gente inverteu os papéis, mas ao invés de atender a indústria, com a visão de atender o indivíduo. O cliente final, né? O indivíduo, que é o cara que quer um celular, o cara que quer, às vezes, uma matéria-prima, o cara que quer Uma torneira, uma roupa, torneira, sapato, uma roupa, exatamente. Então a gente veio para cá meio que sem saber para onde a gente ia, como ia, né? E aí, quando eu mudo para Miami, começo a mexer com um agenciamento de carga, ali eu peguei um nicho que foi basicamente matéria-prima. Uhum. Então é a matéria-prima da indústria de cosméticos, a matéria-prima para a indústria de eletrônicos, a matéria-prima para a indústria de químicos, para a indústria munição, armas, a gente trabalhou com tudo. Uau. Eu já mandei pro Brasil até rato vivo, cara, Uau. para laboratório, cara. Então imagina, cara, Os camundongos, né? cara. Então é uma logística, experiências, né? então, é uma logística insana, cara. Porque você manda o que o cliente pede, o que é legal, correto? Exatamente. Então, sim, se o cara pediu, é legal e tá tudo bem, o seu trabalho é fazer a logística. Você vai pegar do ponto A pro ponto B, que vai chegar no ponto C e D. Exatamente. Então, o agente de carga do Brasil, que é o público que a gente tinha como foco nessa passagem por Miami, ele já tem o importador dele, a indústria que ele serve. Então, ele está buscando o quê? Preço, no país onde ele não tem abrangência ou ele não põe a mão na carga, e serviço. Então, o meu foco nunca foi entregar preço, foi entregar serviço, porque o preço tem muita gente disputando, né? Mas pegar o telefone às vezes e ligar pro cara do Brasil e falar assim, tá aqui a carga, olha, ela chegou com um pallet avariado aqui, assim, assim. Isso é uma coisa que ninguém faz, porque o cara que tá no Brasil, ele não tá colocando a mão na carga, né? Então eu decidi me posicionar como os olhos e ouvidos do real importador aqui, em território americano. Esse é o posicionamento que a gente tem até hoje. Porque você separou o que é um bom trabalho de preço. Exatamente. Porque não combina os dois, né? Não combina, né? Quem faz só preço, não combina. Uma hora vai bater na trave. E frete é commodity, né? Uhum. Então, assim, tá cheio de gente vendendo ao mesmo preço. Então, o que diferencia a venda de frete é o que você entrega junto. Qual é a tecnologia que você embarca junto? Qual é o atendimento que você embarca junto? Qual é a representatividade no território onde o cliente não está,
que você entrega para que ele não tome prejuízo. Então foi para esse lado que eu comecei a caminhar e aí a gente vai por aí até hoje. Mas todos os trabalhos, as pessoas. A primeira coisa na verdade, o latino em geral tem, ele olha muito preço. E as pessoas que olham qualidade em serviço, qualidade em trabalho, elas veem qualidade, elas progridem muito mais. Por quê? Porque o preço não combina nem nada, nem produto, nem em transporte, em logística, nem nada combina preço. Talvez a pessoa tenha quantidade. Ela não está vendendo preço, ela está vendendo quantidade. Então Exato. muda tudo o cenário da história. E aí, continua aí. Aqui. Eu me tornei, Edu, um cara só faz confusão. Eu vou te dizer o porquê. Eu trabalhei numa empresa de Miami que ela era um pouco menor do que as outras grandes. Então, o que acontecia? Qual era o perfil de cotação que chegava pra gente? Cotação que ninguém queria fazer. Uhum. Então, o que começou a acontecer com o João? O João começou a pegar cases complexos que o outro cara que tá cotando commodity não quer fazer. Ele tá cotando quantidade, ele tá atrás de quilos embarcados. Então começou a chegar para mim essas coisas, munição, armamento, rato para laboratório. Eu mandei muita coisa pro Brasil para teste laboratorial, pele, coisa do olho, retina, cara, todo tipo de doideira do corpo humano que pode ser usado para análise. E na pandemia? Na pandemia eu arrebentei de mandar os testes de Covid e máscara. É mesmo? Foi o carro-chefe da pandemia, cara. A gente dizer pra você que a empresa que eu trabalhava, ela viveu ali uns 3 meses disso, cara. É a mesmo? gente pegava os testes, ninguém tinha. A gente pegava os testes de Covid na Califórnia, trazia com temperatura controlada até Miami. Em Miami a gente fazia toda a inspeção da carga, preparava, deixava ela no jeito para mandar para o Brasil, entrava com a trade que efetuava a compra, efetuava o desembaraço no Brasil, e a gente fazia toda a intermediação da cadeia logística até o aeroporto do destino em Belo Horizonte. Cara. Uau. A gente mandou aí, cara, vou falar uma bobeira para você, uns 150, 180 pallets de teste. Eu não sei nem quantidade quanto era, né? Porque cada embarque tinha ali. Mas a gente mandou uns quase 200 pallets de teste de Covid pro Brasil. Então, eu sempre falo que quando alguns estão chorando, se você chorar junto, você tem um problema. Ou vende o lenço, ou... Eu usei essa frase por muito tempo. Não Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Não é? Porque não adianta. Quando aconteceu a pandemia, voltando um pouquinho pro meu lado, eu trabalho com celulares há muitos anos. E eu fechei a loja, botei faixa, botei tudo, tirei todos os telefones e trabalhei com suplemento de Covid. Então, eu era a única loja que poderia estar aberto no mall, porque eu poderia vender suplementos. E assim, eu tive que fazer isso. Ajudei muita gente, eu tenho certeza, e eu ajudei a mim a sobreviver. Sim. Eu não fiquei chorando, não fiquei do lado reclamando. Não, eu fui lá e fui atrás do que estava necessitando no momento. E aí eu falo sobre a logística. A logística é algo que é um necessário para todos, não é um mal, é um bem necessário a todos. Mas o que a gente vê, João, é muita falcatrua, muita gente fazendo os caminhos errados na logística. E as pessoas, o que elas fazem? Elas se perdem pelo dinheiro. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a logística em geral, porque você, com tanto tempo de logística, você é um expert em logística, você conhece todos os caminhos. E por que as pessoas se perdem tanto? Se eu falei certo. Eu, como eu te falei, acabei ficando conhecido pelo cara que mexe com tudo que os outros não querem mexer. Então isso foi me trazendo uma experiência do tipo de operações difíceis. Então, agora a gente está fazendo um piano da Alemanha para o Brasil. O piano vale, sei lá, 200 e poucos mil dólares. Então é só você converter com os impostos e tudo mais, quanto isso custa no Brasil. Sempre existe um caminho para levar as coisas dentro da lei e dentro da maneira como logisticamente você consegue escrever o ponto A até o ponto B. Logística nada mais é do que isso, ponto A ao ponto B. O ponto é que o brasileiro ele tem uma cultura
de querer tirar vantagem. Uhum. E isso é triste, porque eu sou brasileiro e eu não estou falando mal do meu povo. Nós somos brasileiros. Nós podemos falar. Então a gente foi criado de um jeito onde qual é a maneira que eu faço para pagar menos imposto? Qual é a maneira que eu consigo fazer para economizar? Deixa eu cotar com 5 pessoas e ver quem é o mais barato. Uhum. E as pessoas não têm conhecimento. Então muitas vezes você tem um cara que às vezes tem a grana e ele quer entrar em um determinado mercado e ele acredita que o dinheiro pode comprar Uhum. a solução. E às vezes você precisa de um plano estratégico para aquilo. Você precisa e ele não está disposto a escutar. Ele recebe as cotações e ele fecha muitas vezes com mais barato ou com aquele cara que contou a história mais bonita. E não respeita a trajetória, às vezes, da companhia aqui. Ou de uma indicação, que é o que eu falo. Ou do processo mesmo, né? Exatamente. Então, poxa, eu chegar em você e falar assim, Edu, cara, qual a forma mais legal de fazer isso daqui? Eu tô buscando uma opinião, não, como eu te falei, não de um concorrente, de um parceiro, cara. Tem para todo mundo. É. A gente não consegue levar a América inteira nas costas sozinho, cara, entendeu? Então eu posso ser bom no piano e você pode ser bom no telefone, cara, e tá tudo bem. Quando você tiver piano, você vai me ligar, e quando eu tiver telefone, eu vou ligar para você. Exatamente, é. Então, o que eu sinto é que o consumidor brasileiro está sempre buscando uma forma de tentar tirar vantagem. Uhum. A cabeça dele nem entende que ele tá tentando fazer isso, porque ele só tá tentando uma maneira de sobreexistir, vamos dizer assim, de existir ou de fazer um projeto acontecer. Entendi. Eu acredito que falta dar credibilidade para o cara que já sabe fazer aquilo, entendeu? Por exemplo, esse caso do piano agora foi exatamente isso. O cara falou: preciso de alguém que viaje para lá, verifique o piano, tem madeira, não pode dar problema de fumigação. Uhum. A pessoa que está importando é assim, assim, assim. Isso precisa estar muito bem inspecionado na origem, documentado, filmado, fotografado. Você tem disponibilidade para isso? Eu falei assim, tenho. Manda a cotação, por gentileza. Ficou 100 mil mais caro. Reais. Ele falou assim, eu vou fechar com você porque esse processo aqui precisa disso. Uhum. Eu não estava concorrendo por preço, estava concorrendo por serviço, por qualidade. qualidade. Por qualidade, é. Entendeu? Então é por essa esfera que eu quando eu falo, o João é especialista em logística. Meu Instagram, eu digo isso, né? Eu sou especialista em logística, seguidor de Cristo, Jesus está voltando e hoje falta menos um dia. Uhum. Que é tentar entregar soluções. E muito, às vezes eu até falo, o que você faz? Eu falo, sou desenhista, cara. O cara fala, desenhista? Desenhista. O que você desenha? Eu falo, eu desenho logística. Ponto A ao ponto B. Me diz qual é o ponto A, qual é o ponto B, o que você está querendo mandar e a gente vai fazer chegar para você. Do melhor jeito, do jeito mais rápido, do jeito mais econômico. E é triste, mas trazendo a bola para o campo da pergunta que você fez, eu vejo muito brasileiro trazendo mercadorias para os Estados Unidos através de internacionalização, serviço de soft land, às vezes gente que até é indicada para grandes associações, e ele tenta seguir um cronograma, a cartilha do importador. Fala com a empresa que faz isso, com a empresa que faz aquilo. Essa semana eu encerrei a operação de uma empresa alimentícia do Brasil, que tentou se instalar aqui, e depois de um ano acho que eles devem ter perdido mais de 100 mil dólares. Por 2 erros muito específicos, falta de sentar na mesa certa na hora certa. João, eu falo muito sobre isso. O que acontece? Eu vejo muitas pessoas vindo para cá e elas vêm, eu falo muito, eu tenho até um jargão que eu falo assim, se você quer ficar milionário nos Estados Unidos, você tem que vir bilionário, porque você vai perder. Então, assim, porque o que acontece é para vocês, ouvintes, e é uma realidade. As pessoas, elas acham que elas podem cortar, cut the chase. E elas não podem, a escada tá ali. Você tem que, step by step, você tem que chegar, baixar sua bola, conversar com pessoas que já fizeram, que já passaram, que têm resultados. Você não pode ficar conversando, você não pode trabalhar com pessoas, negociar com pessoas que você quer chegar, se elas não chegaram lá, irmão. Então, você vê muitas pessoas vindo com grana, vindo bem, vindo com muita experiência, mas chega aqui, o sistema é diferente. Respeita as pessoas
que conhece o sistema. Se eu não sei tudo, mas talvez eu conheça Quem as saiba. pessoas que sabem. E os melhores. Eu procuro sentar, como eu sempre falo, na mesa com os melhores. Porque os melhores é aonde eu quero chegar. Os caras já estão lá, né? Já Os tão caras lá. já estão lá. Eu sou sócio de uma empresa de logística, onde a gente está alinhando algo. Eu não conheço nada de logística, mas eu conheço o melhor da logística. Eu conheço o faixa preta da logística. É isso. E eu acho que assim, ele vai me levar para um caminho aonde eu quero chegar. Eu vou indicar ele, eu vou apresentar ele a pessoas que ele sabe o que ele está falando. Ele sabe o que vai acontecer do ponto A, do ponto B, do ponto C. Ele sabe o que está falando. Então, isso é na vida. As pessoas vêm, querem montar várias coisas, vêm com dinheiro e acham que o dinheiro pode comprar tudo. Não pode, João. Eu vou te dizer uma coisa. O meu ex-sócio, que é um pai, irmão, Fernando, beijo no coração, ele tinha uma condição financeira melhor e ele veio para cá junto comigo, nós viemos, a gente teve um desentendimento, hoje a gente, cara, eu amo a vida dele, é meu cliente hoje, inclusive, e ele passou, sei lá, 4, 5 instâncias imigratórias e o processo dele não fluiu, Deus não quis, não era sobre grana. E eu troquei, eu desfiz a sociedade aqui, eu fui para outro caminho improvável. As pessoas da igreja que eu frequentava, depois que o meu green card saiu, eles falaram para mim um dia assim, a gente nem falava com você sobre isso, que a probabilidade do seu caso dar certo era 0 na nossa cabeça, você é um milagre. E o meu deu certo. Então, às vezes, nem é sobre a grana. É sobre a estratégia, sobre o que você fez, no momento que você fez, como você fez, a decisão que você tomou, tá aqui, não tá aqui. E a coisa acontece. Então, dizer uma coisa pra você que eu nunca mais vou esquecer. Eu tive a oportunidade de estar nessa luta do Charles do Bronx, agora que teve em março, em Las Vegas, com uma pessoa que, cara, é um dos divisores de água da minha vida. E o Chuck Liddell é padrinho do filho dele. Quando eu me vi, do nada eu tava dentro de um quarto em Las Vegas, com o Chuck Liddell na minha frente, e a gente tava conversando sobre a vida e conversando sobre coisas há mais de 1 hora. O Chuck Liddell olhou no meu olho e falou assim, deixa eu te falar uma coisa que eu sinto, eu vejo no fundo dos seus olhos. Eu tive que aprender algo na minha vida, que eu falo para todos os meus clientes hoje. Se você não pode pagar o meu serviço, você não pode fazer o serviço. E aquilo na hora me fez assim na cabeça. Falei, peraí. Então o que ele estava dizendo para mim? Se o cara não pode pagar o cachê do Chuck Liddell, ele não pode explodir uma marca. Ele não tem capacidade. Porque se custa $10 mil ele falar sobre uma marca, custa $1 milhão colocar na prateleira do mercado. Então é essa mentalidade que eu vejo que as pessoas não têm. É interessantíssimo essa... Eu nunca pensei nessa... If you can't pay my service, you can't do the service. Ele falou isso pra mim, cara. Muito perfeita a colocação. Muito perfeita. Eu saí do quarto do hotel, cara, eu liguei pra minha esposa, eu falei assim, e ele falou outra, cara, que também foi um soco na minha alma, cara. O Chuck Liddell olhou no fundo dos meus olhos pela segunda vez e falou assim, uma vez envergonhado, vergonha pra você. Segunda vez envergonhado, vergonha pra mim. Não deixa as pessoas te enganarem 2 vezes. Aí eu saí de lá e falei assim, cara, tomei uma aula de business de vida do cara que eu nem conhecia, que eu sou fã de um ídolo. Que legal, né, cara? Você faz isso, mas foi agora, né? E foi agora, foi recente, cara. E eu contei essa história já pra algumas pessoas, cara, e todo mundo fala, é verdade, cara. Vergonha, a primeira vez é a vergonha de quem te envergonhou, a segunda é tua, porque você acreditou, cara. E você já tinha que ter construído um caráter mais, saca? É exatamente isso. Eu tenho um mentor, amigo, sócio hoje, é o Alexandre Morelli. E ele é um cara que... Um beijo pra ele, viu? Ele me fez só te cortando, ele me fez ele me escutou um dia, vamos dizer assim, pra entender onde eu tava e pra onde dava pra ir. E, cara, foi uma hora de conversa, assim, que
Valeu por um ano de mentoria, cara. É uma aula. E ele eu tenho um orgulho e a satisfação de escutar muito ele. E ele é um cara que ele traz muito a espiritualidade para os business, para as coisas que ele vê na vida. E uma coisa que ele fala é que ele põe na mão de Deus tudo. Tudo. Ele acorda, ele põe tudo na mão de Deus. E Deus dirige as coisas, e é o que você acabou de falar. Às vezes você luta tanto, você acorda com aquele objetivo, e Deus não quer aquilo. Deus sabe o que quer para você. E você está lutando contra, você está batendo cabeça ali. E então a gente tem que, às vezes, parar, respirar, joelhos, orar e pedir direção, e pedir calma e pedir paciência. Foi o que eu disse pra você, Edu. A gente conversou aqui um pouquinho antes de começar, né? Uhum, sim. A minha virada de chave, basicamente, foi pôr o joelho no chão. Uhum. Deus falou no meu coração, volta pro lugar de onde você saiu, na origem. E eu perguntava, qual é a origem? Qual é a origem, Deus? E Deus falava pra mim, na igreja lá onde você ia, com a sua pastora, que é uma mãe espiritual que eu tenho, cara. Eu falei, meu Deus, verdade. A pastora botava todo mundo de joelho no chão, Edu. Ela olhava pra igreja e falava no meio do culto, Edu, igreja, vamos orar aqui. Todo mundo de joelho. No meio do culto, cara. Ela botava a igreja inteira de joelho no chão. E Deus me trouxe uma imagem daquele momento. Uhum. Eu falei, Deus, o que é? Ele falou assim, é joelho, filho. É oração. Volta a conversar comigo. E é muito, origens, né? muito doido. Eu falei pra um cara essa semana, eu falei, sabe qual é o problema? Quando eu olhei pra mim, eu falei assim, eu não sei orar. Eu não sei orar, Deus. Sou cristão? Sou cristão, eu não sei orar. Eu falei pra ele. Eu tive 14 anos tocando bateria dentro da igreja e eu não sei orar, Deus. O que eu faço? Ele falou assim, faça. Eu peguei e escrevi um caderninho. Oração pela minha família. Oração pelos meus filhos. Oração pela minha empresa. Oração pela minha vida. A minha vida eu deixei por último, Edu. Eu preciso aprender primeiro a orar pelos outros, cara. Claro. Eu preciso primeiro aprender a pedir pelas pessoas que eu amo. Abençoar as pessoas, né? Eu comecei a seguir aquela rotina, Edu. E eu falei assim, pô, tá funcionando. Eu fazia uma oração lida, cara, por quase 2 meses, cara. Mas eu tinha consistência. Uhum. Eu fazia todos os dias, cara. A partir dali eu percebi que eu dizia que eu era cristão, mas eu não conhecia a história de Jesus, porque eu nunca tinha lido no Novo Testamento, cara. Eu falei assim, peraí, deixa eu ler a história desse cara aqui. Quando eu comecei a ler a história de Jesus, irmão, eu li o primeiro evangelho, eu li o segundo, eu li o terceiro, eu li o quarto. Cara, as lágrimas escorriam assim, gente. Não tem como falar que você é cristão e não ter lido a história de Jesus, cara. E eu comecei pelos 4 evangelhos, cara. Cara, as lágrimas escorrem, você fala assim, o que esse cara tava fazendo, cara? Que loucura é essa desse cara? Muito legal, né? Abraçar as pessoas e fazer amar desse jeito, cara. Que é isso, cara? E eu comecei, eu falei assim, não, agora é o seguinte, agora eu vou ler o resto. Quando eu fui ler Eclesiastes, cara, eu falei, meu Deus, cara. Provérbios, cara. Provérbios é um hábito que eu tenho, são 31, eu tento ler um todos os dias. E, cara, aquilo foi mexendo, Salmos, cara, quando você vai entrando, cara. E aí o mundo vai se conectando com você, cara. Eu tinha nesse tempo, eu tinha o hábito de andar de bike de manhã, de correr, né? Eu tive problema no joelho, eu fui andar de bike. Era incrível, porque aquilo que eu lia, cara, acontecia ao meu redor, cara. Então você começa a se conectar espiritualmente. As coisas que você tá fazendo, cara, e aí vem o pilar onde você começa a acertar. Parece que as coisas começam a se equilibrar, saca? Então, por isso que eu acho que eu me identifiquei tanto com o Morelli, saca? Não é? Porque eu vi que ele é um cara doido de espiritual, igual eu. Ele realmente é um cara diferente, é um cara diferenciado. Ele é, como se diz assim, no meio, ele é fora da curva. Ele é muito fora da curva. E ele merece todas as honras. E nisso você hoje tem uma empresa de logística. Fala um pouquinho sobre a sua vida aqui em Orlando, né? Isso aí.
Hoje eu sou proprietário de uma empresa de agenciamento de carga. Uhum. Então, empresas do Brasil que querem enviar para o Brasil matéria-prima, eletrônicos, as coisas Aham. que são meu core, né? Eu fico aqui fazendo a representação. Então, um agente de carga do Brasil que queira um serviço específico da América, eu atendo ele, um Uhum. importador, um exportador brasileiro. Então, eu faço toda a parte de comércio exterior, de importação e exportação Aham. aqui no território americano. A gente tem o nosso escritório no Brasil, porque às vezes eu atendo o cliente final, então eu não estou atendendo um agente de carga, então eu vou atender através da minha estrutura do Brasil, eu faço todo o procedimento de atracação no Brasil, a parte de aduana, desembaraço. Então, seja um importador ou seja um agente de carga, eu presto serviço para ele em território americano ou em território brasileiro, e a gente possui uma plataforma de tecnologia que faz venda, basicamente, de label para e-commerce. Então, são empresas que querem enviar, são e-commerces que querem enviar, aí que a gente costuma dizer que são small parcels. Então, Uhum. ele precisa consumir só um label específico para uma encomenda ali de até 3 mil, a gente faz esse serviço através da nossa plataforma de integração. E essa plataforma, ela tá onde? O que você... Como funciona essa... Porque eu acho que vai ter muita gente interessada nesse sistema, porque aparentemente você tem o que todos querem no nosso país, né? Todos querem, vou lá, imprimir um label e Yeah. despachar a mercadoria. Conta um pouquinho disso aí para que você possa... Existe a dor, Edu, do cara que quer a matéria-prima e eu preciso atender ele através da minha empresa grande. Claro. Então é um container, é uma carga aérea. Sim, carga. E a gente foi lá e encontrou essa mesma dor no indivíduo que Aham, quer claro. a coisinha, né? O menor ali, um item específico. Então, através da nossa plataforma, eu faço o quê? Eu viabilizo para ele consumir o label. Essa plataforma chama PactBR. E ela tem algumas vertentes de atuação. Então, por exemplo, o turista que está caminhando por um shopping, Uhum. ele tem a possibilidade de comprar o label para uma compra que ele fez, é muito grande. Ele tá ali andando, comprou... Não cabe na mala. Putz, essa air fryer aqui é muito grande, eu não vou perder essa oportunidade. Só que Aham. não é uma air fryer, né? Você sabe que o cara comprou air fryer, a do sorvete. Aham. Comprou várias air fries. E você tem o limite ali de 23 quilos na mala, e o cara também não vai querer chegar, às vezes, com 300 malas no Brasil, taxação, isso, aquilo. Então, a gente faz o envio para ele com dentro de toda a legalidade, com desembaraço, ele pega lá no Brasil. E muitas vezes ainda vale a pena, porque o preço aqui ele é tão bom que o cara, fazendo toda a cadeia logística 100%, o produto ainda chega para ele com vantagem. E ele não tem o estorvo da mala pesada. E não perde a oportunidade de comprar aquilo que ele quer comprar aqui. Paga os impostos. Tudo certinho. Tudo certinho. E tem o produto em casa. Exatamente. Então, essa é uma vertente. O cara que está caminhando por aqui, ele quer comprar um determinado produto, ele faz a compra do label e envia. Existe uma outra classe que é um e-commerce. Então, o e-commerce ele já faz a venda para algum cliente do Brasil. Claro. Então, eu integro dentro do e-commerce dele, o e-commerce dele consome esse label meu e toda a logística acontece dentro da garagem dele, da casa dele ou dentro do meu fulfillment. Eu coloco o label, mando embora. A mágica acontece. E aí a gente tem também pessoas que estão aqui comprando para os outros, representando. Vamos dizer, a compra assistida, um personal shopper. Alguns deles têm e-commerce, outros deles fazem manualmente, outros fazem dentro da nossa plataforma. Então, basicamente, não é o indivíduo caminhando pelo shopping, não é o e-commerce que está integrado, 100% automatizado, mas é um indivíduo que possui a venda e ele precisa da inteligência de envio integrada dentro daquilo que ele faz, ou operando dentro da própria... É uma plataforma híbrida, vamos dizer assim. É uma logtech que resolve a dor do que a gente chama de small parcels. Ué, mas é uma plataforma funcional, que ela realmente funciona. Ela é tudo legal, tudo bonitinho, tudo dentro dos parâmetros legais entre Brasil e Estados Unidos. Eu estou homologado dentro do regime, né, do Brasil, que é o Remessa Conforme. A gente está em compliance com ele, tanto a plataforma quanto o nosso e-commerce. Então, tanto a transportadora, diríamos assim, quanto o ambiente de venda, todos eles são homologados pela Receita Federal. Olha. Então, a gente participa de um grupo onde está ali o Shein, Amazon, Shopee, todo mundo que entra no Brasil através de comércio eletrônico, diria assim, ele está homologado dentro desse mesmo sistema que a gente faz parte. Então, a ideia basicamente é entregar segurança, entregar inteligência, que eu falo que é o logo da minha empresa. A gente
Muitas empresas são, né, alguma coisa log, alguma coisa freight, alguma coisa cargo, né? E a nossa empresa ela chama Extra Mile, que é a cabeça de tudo, que é uma milha a mais. Eu vou uma milha a mais. E embaixo a gente tem a frase inteligência logística, Aham. porque a gente idealizou isso, vender inteligência, não vender frete. Entendi perfeitamente. O que as pessoas, elas olham muito o final da história. Eu sempre bato nessa tecla das pessoas não, elas virem para os Estados Unidos e como falo e repito, vocês que vêm para cá, entram, quando chegarem, não queiram ser o patrão. Tenta ouvir as pessoas que estão fazendo o que você quer fazer. Tenta ouvir as pessoas que chegaram aonde você quer chegar. Não tenta, passa um tempo, ou você é investidor. As pessoas que vêm trabalhar, eu acho que assim, às vezes existem dois imigrantes, o da necessidade que vem para sobreviver, que ele pode chegar também, que é um imigrante que pode dar muito certo, que ele dá certo. Todos aqui vieram, a 90%, e muitas pessoas vêm com dinheiro pela insegurança, por problemas familiares, ou mesmo quer mudar de ambiente, quer mudar do Brasil para cá, ou quer mudar de outro país. Então, ouve, vai em lugar certo, vai em ambiente certo, vai em mesa, senta em mesa certa, conversa com pessoas certas. Falam muito sobre mentoria. Puta, você vai pagar a mentoria, você quer. Por que você vai pagar a mentoria? Eu já paguei muitas, João. Eu já paguei muitas. Sabe por quê? Porque ou você paga ou você serve. E eu não tenho tempo para estar servindo. Hoje eu sirvo mais do que pago. Então hoje eu não pago mais nada, hoje eu mais sirvo e sempre vou continuar servindo. Esse é meu jeito também. Mas existem duas situações, ou você paga ou você serve. Então, se você não pagar para você entrar em ambientes, para estar no meio dessas pessoas, aquele dinheiro que você deixou de pagar para que você pudesse investir em você mesmo, que é o dinheiro mais bem gasto, É aquele que você investe em você mesmo. exato. E você vai gastar com outra coisa, você vai gastar com erros. Você vai gastar com coisas que vão te tirar o seu dinheiro. E a gente fala muito de contratos. Muitas pessoas fazem negócios, João, por emoção, não fazem pela razão. Elas fazem tudo no emocional alegre e no emocional triste. Quando ela está com uma dificuldade, ela perde o negócio, ela está se sentindo para baixo, ela está com um problema financeiro, ela está com um problema na família, ela está com um problema no próprio negócio, ela busca sócios sem saber quem é a pessoa, sem saber quem é o que está do outro lado, se ele é a sua tampa da sua panela, se ele é a outra metade da laranja, né? A gente falou um pouco Falou sobre um isso pouquinho aqui. sobre isso. Então, assim, eu acho que eu vou chegar nesse ponto que você falou, você vai contar essa história aí, porque me fez muito sentido pelo que eu sempre Vou até falo. escrever para não anotar. E você, na alegria, quando você está muito alegre, você quer dividir a sua alegria com alguém, você traz pessoas que somam para dar risada, mas não para business. Gente, não traz. Quantas pessoas a gente vê perder de conversar com o irmão, perder de conversar com a mãe, perder de conversar com familiares, porque chamou para ser sócio. Não é assim que funciona. Você tem que buscar na pessoa a essência da pessoa, o que ela é, para ela somar no seu negócio. Divide, a sua família é o seu lugar sagrado. E você, mexendo no seu negócio, você vai mexer na sua família. Gente, pensa muito bem. E aí o João tem uma história aqui que ele começou a me contar, e eu acho que se assemelha muito com isso, né, João? Edu, você vai comprar uma casa, Uhum, o banco faz o que com você? Me dá aqui os seus papéis, seus últimos recebimentos. Vai uhum. comprar um carro, Provas, né? prova. Os seus últimos 6 olerites, né? Ou o seu pay stub, o que quer que seja. Brasil ou aqui em qualquer lugar do mundo, você vai comprar qualquer coisa. Cara, Qualquer coisa. Eu vou vender minha empresa para alguém, eu sou a loja. Eu tô me auto-vendendo. Qual a primeira coisa que eu tenho que fazer?
puxar o background da pessoa, não tem Claro. emoção, não tem amizade, não tem nada. Uhum. E recentemente a gente passou por uma situação onde o que vinha a ser trazido na mesa, assim, ó. Eu até escutei, acho que foi alguma galera do Bruno, alguém falou esses dias aí, sociedade é casamento. É casamento. Os meninos do G4 falaram isso, acho que num vídeo esses dias. Sociedade é casamento. É casamento, sim. Então, peraí, o cara que tá chegando pra ser meu sócio tá separado. Acabou de separar, tá separando. Já não é meu sócio. Culturalmente não tem condições, cara. Acabou. O que Deus uniu, o homem não separa, irmão. Exatamente. Aí a gente tá numa mesa onde tem 3 sócios. O meu casamento é abençoado, o do outro também, e o terceiro é a força que tá chegando por emoção, por dinheiro, por qualquer coisa que seja. Não partilha dos mesmos princípios que eu, cara. Uhum. Eu tô me matando aqui pra ser magro, pra correr. Ah, mas você é gordofóbico? Eu não sou, cara. Mas eu não quero estar com um cara que vai me puxar pra uma mesa pra comer mais do que eu deveria, cara. Esse cara me faz ser o João Gordo que eu não quero ser nunca mais. E outras coisas. Depois, né? Nunca mais. Não é prostituição. Não, comida, essa coisas. parte Isso aí, cara, vamos imagina, vamos falar cara. do Não vou nem gordofobia. falar isso aí, porque chegou a situação da gente estar em conversa e a pessoa fazer assim, ó, tá aqui, ó, eu tô solteiro, mas aqui, ó, o LinkedIn não, de trabalho, o Tinder. Aqui, ó, tá me querendo aqui, ó. Cara, não dá, minha né? esposa olhou pra mim e falou assim, daqui a pouco você tá junto. Diga-me que quem anda, que direi, E direi quem tu és. Uhum. Então, culturalmente, pode colocar um caminhão de dinheiro em cima da minha mesa. Pode colocar milhão, irmão. Se não tiver alinhado com o meu joelho, com os meus valores como pessoa, porque falar bonito todo mundo fala, bro. Fala Falar muito, bonito né? todo mundo fala, Nossa, cara. o 171, ele é muito gente Todo mundo fala. Agora, na hora do vamos ver, irmão. Uhum. Casamento é sociedade. A sociedade é casamento, né? Sim. Então, e você tá casado? Você quer comprar meu negócio? Deixa eu ver quem você é. Uhum. Qual a tua capivara? Uhum. O que você fez no passado? Tem processo? Não tem? Tem o valor em conta disponível pra gente entrar nessa transação? Uhum. Deixa eu falar com pessoas das mesas das quais você já passou. Se a empresa vai te contratar, ela faz o quê? Ela liga nas outras. Falou, o Edu trabalhou aí com vocês, quanto tempo, como que ele foi a passagem dele por essa empresa. Os caras fazem 3, o banco liga. Tô tentando dar um crédito pra essa pessoa aqui, qual é Você tem score? Claro. Então tem cara que chega aqui e acha que ele não veio... Pega essa é corte. O cara não veio buscar uma vida nova. Ele veio simplesmente apagar a vida velha. Então ele tá vindo pra América, ele não tá vindo em busca de uma vida nova. Eu vou prosperar, eu vou fazer isso. Não, ele só tá tentando apagar a vida velha lá. Os maus relacionamentos, má conduta empresarial, a má conduta pessoal, os maus hábitos. Ele acha que só porque ele trocou de território, e às vezes ele vai pagar até uma mentoria, ele se enraiza dentro de networks poderosos, e ele acha que o passado dele vai ser apagado. Só que, cara, normalmente quem conduz os empresários de sucesso, cara, é o mesmo Deus que você conhece, que eu conheço. E esse Deus é o mesmo Deus que conduziu Davi, é o mesmo, cara, de Abraão, Isaac, Jacó, é o mesmo, cara. Então, ele abre as nossas vistas, né, espirituais, e não há nada oculto que não venha a ser revelado, né? E ele vai te dar sinais. E dá sinais, cara. E você, às vezes, fecha os olhos, você não quer ver isso, e você luta contra. E ele vai te mostrando, até que você... A gente tem muitas vezes que nós aprendemos na dor, e não é no amor. O correto existe a dor, no amor e na dor. E às vezes a gente opta pela dor por fechar os olhos e querer seguir lutando contra tudo e todos. No braço, né? A força do meu braço eu consigo, sempre consegui. Não é? Sempre foi, né? Sempre consegui. Né? Sempre foi. Aí Deus quebra a gente no meio, cara. Você aprender que não é na força do teu braço. Não é? É na querência, que eu vou falar, é na querência dele. Não é? Putz, a gente tem essas situações que acontecem, eu já acompanhei já vi muitas sociedades, mas a maioria das sociedades que eu vi quebrar, João, foi as pessoas quererem entrar na sociedade pela emoção. Eu tive alguns exemplos que eu tive
comigo mesmo, que eu comprei sócio, mas esse sócio ele era completamente fora dos princípios que eram meus. E claro que não deu certo. Claro que esse sócio quase me quebrou. E eu tive sócios, tenho sócios até hoje, que compartilham dos mesmos princípios. E esses sócios, uma pessoa que é sócia minha, compartilha dos mesmos princípios, ela é a tampa da minha, ou a outra metade da minha laranja, é a minha esposa. E a minha esposa, ela é contadora. E eu sou vendedor, eu sou fazedor de dinheiro e ela é controladora de dinheiro. Quando um não encaixa com o outro, em empresas e negócios, tudo é assim. Hoje temos muitas facilidades, inteligência artificial controla isso, aquele outro, mas você tem que saber usar. E quando você não tem um financeiro controlável, onde controla a sua empresa, onde faz tudo por você, você como vendedor, você vai vender muito, mas o ralo de saída é muito maior, né? É muito maior. Ele pode se transformar no seu fim. Então isso aconteceu comigo e eu tive o prazer de escrever esse livro, contar minha história aí, que foi o poder do recomeço. Porque tudo veio quando eu aprendi tudo na dor para eu ter a minha esposa de volta e reconstruir a minha vida. Então eu falo para muita gente assim, valorize as pessoas que estão do seu lado, valorize aquele que Deus colocou. Não deixa, o diabo ele não vem feio, com chifre, não, ele vem bonitão, vem alegre, vem feliz, vem fazendo, vem com dinheiro também, né? Então assim, a gente tem que saber os passos, a gente tem que estar muito centrado. E para isso a gente tem que ter Deus sempre com a gente, nos guiando. Tem que colocar as coisas na mão de Deus. Um dos maiores erros que eu cometi na minha vida, Edu, foi não ter a minha esposa trabalhando junto comigo. Por exemplo, na minha sociedade que eu te falei que Uhum. eu tive inúmeras oportunidades de trazer ela para me ajudar. Ela é enfermeira, auditora, pós-graduada, trabalhou no São Camilo a vida inteira, fez trabalho nos maiores hospitais do Brasil, Sírio-Libanês, trabalhou na Ernst Young e tal. Eu tinha uma auditora formada, pós-graduada no time, cara. No time, é. E imagina, cara, que hoje a gente segue o mesmo caminho seu. Ela controla o dinheiro, o que tá onde eu sou o fazedor. Eu vou atrás de construir mais, entendeu? De Claro. gerar mais venda, de gerar mais negócios. E, cara, demorou um tempo pra gente conseguir. E você vê, né? A gente tá falando sobre sociedade, que é casamento e tudo mais. Cara, meu melhor sócio é a minha esposa, cara. E a gente é super alinhado na empresa, cara. E o casamento se beneficia. Assim como o casamento se beneficia da empresa, a empresa se beneficia do casamento, cara. Então, quando a gente fala de estar alinhado, de cultura e tudo mais, cara, a primeira sociedade que tem que estar em dia é o casamento, cara. Não é? E hoje Família, né? eu diria que a melhor funcionária da nossa empresa é a minha esposa, cara. Que entrega 400%, cara. Então, tipo assim, quanto tempo eu demorei pra ver isso? Não é, gente? Como as coisas Quanto acontecem, né, tempo, João? cara? Quanto tempo, cara? Pô, a gente tava falando do Rangel. O Rangel falou, cara, eu não quero fazer nada com você, que sua esposa não esteja junto. Eu preciso que ela participe, eu preciso que vocês entendam. Então, você começa a ser cercado de pessoas o Morelli, cara, caras que você vê que o maior ajudador, o maior caminhador do cara é a esposa dele que tá com ele todos os dias. O Pablo, cara, que é um cara que tá próximo de vocês aí nos networks. Eu assisto ele, eu nunca tive o privilégio de conhecê-lo, cara, mas ele é a chave da virada é um vídeo que esse cara fez, cara. E eu vejo ele sempre com a esposa dele. Honrando a esposa, né? Honrando a esposa, cara. Então eu acho que são princípios, cara, que um empresário tem que ter. Que quando a gente fala de ser cristão, de Deus e tudo mais, cara, falar é bonito, cara. Mas é o que eu digo, voltou pro joelho, entendeu a história do papai? Quem foi o Jesus? Como que você se comportaria se você é a imagem e semelhança dele? Quem é você? Se você fizer essa pergunta pra muita gente hoje, o cara não sabe. Quem é você? O cara não sabe, cara.
Eu sou a imagem e semelhança do Altíssimo. Tá andando igual ele? Não. É que eu nunca li a história dele. Entendeu? Não vai. Então você começa a se alinhar com pessoas que pensam, vivem, se comportam, idealizam as mesmas coisas que você. Acha que isso faz toda a diferença, brother. Não é, né? Isso faz. Eu não consigo entender porque a gente anda tanto tempo perdido. Cara, nessa cadeira aqui, eu vi que você entrou com um dos caras que foi um dos grandes divisores de água da minha transformação, que foi o Thiago. Thiago Brunet. Cara, eu tô sentado na mesma cadeira que esse cara teve oportunidade. Eu estou tendo a oportunidade de estar na mesma cadeira que esse cara sentou um dia, cara. Olha a grandeza de Deus, velho. E por que não? Olha a grandeza de Deus. Por que não? Sabe? A gente pode. Se a gente segue os mesmos princípios, você vai estar nos lugares. Nos mesmos lugares, cara. Irmão. A mesma unção. Mesmo ambiente. O mesmo ambiente, cara. Eu tô dizendo aqui, cara. Eu tô colhendo, cara. Alguém plantou algo aqui que Amém. Que exala, né? Tipo, abrange, cara, contamina, pega, cara, blinda, cara. Você tá sendo contagiado, cara, por um negócio que ficou no ambiente, cara. As pessoas precisam entender isso. Essa é a ideia da gente ter o nosso podcast, da gente ter o propósito. O meu podcast, ele é um podcast nesse lugar aqui. Nós fazemos negócios com ele, mas o meu podcast, Alaska Podcast, é trazer pessoas que se sintam bem, pessoas que têm algo a colocar, pessoas que precisam de ouvir algo, pessoas que sentem algo, pessoas que têm algo a agregar na nossa comunidade brasileira. Nossa comunidade brasileira, ela é muito carente de pessoas boas, João. Ela é muito carente de pessoas com palavra, pessoas que têm objetivos, que têm princípios, que têm... a gente vê as pessoas olhando somente dinheiro. Você vê assim, o cara, ele vem para os Estados Unidos, ele fala, eu quero ganhar mais, eu tô nesse trabalho por dinheiro. Só vê isso. E no final do dia você vê ele perdendo tudo, porque ele não tem uma educação financeira, porque ele não tem uma educação espiritual, porque ele não tem uma educação no lar. Então, a ideia nossa do podcast é trazer exatamente essa emoção que você sente. Trazer o Thiago Brunet, trazer o João da logística, a gente trazer o cara lá do Brasil, que ele está lá em Minas Gerais, ele está lá no sertão. Eu tenho pessoas que vieram aqui falar de histórias de vida, de imigração, histórias que fizeram para chegar aqui. Como eu falei, muitas pessoas vêm aqui batalhar para ter uma vida melhor, porque passou necessidade. Mas muitas pessoas vêm por outro propósito. Então a gente quer todos aqui. A gente faz, que eu acabei de falar como Rufino. Hoje nós queremos atingir almas. Pessoas que querem melhorar e que querem estar no próximo nível. E você veio aqui por uma razão hoje, e você está aqui no nosso podcast hoje dando o seu depoimento sobre vida, sobre negócio. O que você tem para falar para o brasileiro, para a pessoa que está chegando, ou mesmo do seu coração, o que você tem para falar para a gente encerrar o nosso podcast e fazer com que você, sei lá, mostre no seu coração o que você queira passar para outra pessoa. Essa semana, Edu, uma pessoa no meu processo de transformação, eu passei por inúmeros episódios espirituais, coisas que eu busquei e encontrei, e eu falava de Deus todos os dias na minha rede social. E Deus disse que ele ia transformar a minha vida através da internet e através de uma frase que ele me deu. E eu acreditei nisso. E eu produzi bastante coisa naquele ano, Edu. Muita gente me procurava e tal, e eu tô vendo o resultado de pessoas que emagreceram, pessoas que se encontraram espiritualmente através daquele período, e eu parei de fazer. E a gente, muitas vezes, quando você é pastor, as suas ovelhas vêm falar com você. Quando você é um mentor, seus mentorados vêm falar com você. E você nunca espera que uma pessoa de fora daquele ecossistema venha dizer algo para você. E às vezes Deus utiliza quem está fora, porque quem está dentro não tem capacidade de confrontar, diríamos assim. O cara de dentro. Palavra certa. E essa semana uma pessoa que eu jamais imaginei muito bem financeiramente
muito bem estruturado. Ele olhou pra mim e disse assim: cara, você tá bonito. Não gosto de homem, não. Ele brincou comigo. Você tá bonito, você tá bem. Você transformou a minha vida. E é um cara difícil, assim, aos olhos de outras pessoas. Eu não sei, ele se relaciona bem comigo. Ele falou: você transformou minha vida. E, cara, você tem um dom de falar sobre Deus de uma forma natural, tão leve. Por que você parou? Ele falou pra mim. E aí eu peguei, olhei pra mim, cara, eu já tinha eu posto os encerramentos de cada mês, cada mês na minha vida é um capítulo, né? E eu postei aquela canção porque pararam de falar dos céus. E eu coloquei, por que eu parei de falar? E o que eu quero deixar a mensagem aqui, Deus não desistiu de você. Ele nunca desistiu de você. Então você não tem o direito de desistir de você. E mesmo dentro desse momento de já ter me reencontrado, já ter recomeçado, às vezes a gente começa a voltar de novo para ciclos que aquilo que Deus te deu você começa a não usar mais como uma ferramenta. Então assim, Deus não desistiu de você, então a gente não tem o direito de desistir de nós. E muitas vezes eu percebo que a gente desiste. A gente vai desistindo no decorrer. A gente às vezes até tá performando, tá fazendo, tá entregando, mas você já começa a não fazer exatamente aquilo com aquela clareza como que Deus te deu como ferramenta. Então a mensagem que eu quero deixar é: Deus não desistiu de você. Nunca. E nunca desistirá. Então não desista de você. Não trace falsas linhas de chegada. A gente nunca vai chegar no nosso máximo. A gente sempre pode dar algo mais, né? E a frase que Deus disse que ele iria transformar a minha vida, eu nunca falei ela, acho que num podcast, só nos meus vídeos eu estou tendo a oportunidade de dizer hoje. Jesus está voltando. E hoje falta menos um dia. Amém. Jesus está voltando e hoje falta menos um dia. Amém. Não desista de você. Dê o seu melhor, não trace falsas linhas de chegada. Amém. Sempre há Juntos. Sempre há um recomeço. Juntos seremos mais fortes. É isso. Tamo junto, meu irmão. Obrigado, Edu. Deus abençoe a sua vida, Amém, cara. amém, Obrigado pela oportunidade. E sempre aqui o nosso Alaska Podcast sempre vai estar aberto a palavras, o que você precisar da gente aqui, conte com a Alaska. Mesmo do nosso lado. Eu sei disso. Deus abençoe. Amém. Tamo junto, irmão.